estudar a passagem que trata dos meios e condições sem os quais não se pode ver na terra o reino de Deus em todo o seu poder. Essa passagem se encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Em Mateus, no capítulo 16, versículo de 24 a 28, em Marcos, no capítulo 8, versículo de 34 a 38, e no capítulo 9, versículo 1, e Lucas, no capítulo 9, versículo de 23 a 27. Vamos fazer a leitura de Marcos, fazendo já algumas adaptações a uma melhor tradução. E chamando para junto de si o povo e os discípulos, disse: se alguém me quiser acompanhar, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga. Porquanto aquele que quiser salvar a vida a perderá, mas aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho a salvará. Pois de que servirá o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E que daria o homem em troca de sua alma? Aquele que de mim se envergonhar e da minha doutrina, nesta geração adúltera e errada, desse o Filho do Homem também se envergonhará, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. E acrescentou: em verdade vos digo que entre os que aqui se acham, alguns há que não morrerão sem que tenham visto chegar o reino de Deus em toda a sua força. Muito bem. Então aqui o texto hoje fala do seguimento a Jesus. E nós já tínhamos visto que agora, já tínhamos visto esse seguimento pedido a ele, pedido por Jesus a Pedro. Quando ele fala para Pedro, e nós vimos isso na última lição que tivemos aqui estudando, vai atrás de mim e segue, quer dizer, ele obedece. Agora ele faz essa lição, o prosseguimento dela, e tanto Mateus como Marcos como em Lucas abordam esse segmento. E Mateus, o texto está dirigido direto aos discípulos. Em Marcos, o texto está dirigido aos discípulos e àquela multidão que ali se encontrava e que Jesus chamou para junto de si, para explicar. Em Lucas é uma generalização, porque o texto fala, a mensagem é para todos. Então, quer dizer, também para nós, é para todo mundo. Então, com isso, esta lição nada mais é do que um prosseguimento, uma explicação do texto anterior, em que ele está conversando com os apóstolos e Pedro diz para ele tirar essas ideias de sofrimento, de morte, de lugar perigoso da cabeça. E Jesus então coloca as coisas no devido lugar, como o mestre repreende Pedro e pede para que Pedro o acompanhe e explica por quê. Vamos ter que fazer uma pequena recordação para chegarmos ao melhor entendimento desse texto. Jesus conversava com os apóstolos e disse que era preciso, ou em outras palavras, era necessário, e isso ele diz em todos os evangelhos citam esta palavra, de que era preciso, era necessário. Então esse necessário ou preciso nada mais significa que uma lei. É algo que não tem como fugir. É necessário, é preciso que isso aconteça. O quê? Primeiro, ir a Jerusalém. Depois lá sofrer
na mão das autoridades. Segundo, passar por uma rejeição também dessas autoridades. Depois, morrer. E aí, como eram das autoridades, é cruz. E para a cruz. E veio uma consequência bastante nova, em que as pessoas não conheciam, mas era do conhecimento do Mestre, que é, com isso, ele vai ressuscitar. Mas essa ressurreição não era algo conhecido, né? Isso nós estamos vendo que era um fato novo, e que Jesus, antes da ressurreição, já sabia que ela ia se dar. É quando então Jesus conversando com ele sobre isso, dizendo que é preciso, é necessário, ou melhor, é uma lei que eu tenho que ir para Jerusalém. E para Jerusalém significa ir para um lugar perigoso, quer dizer, um lugar negativo, perigoso, em que as pessoas lá, as autoridades, estavam perseguindo ele. Tanto que há uma passagem no capítulo 7 do Evangelho de João, em que havia uma festa lá em Jerusalém e ele ainda não tinha subido para Jerusalém. Subiu para Jerusalém porque ele é mais alto, que nem Petrópolis, né? Subiu para Petrópolis. Então, os que não gostavam dele estavam incitando para que ele fosse a essa festa. E lá, é lógico, que sofreria o assédio, sofreria o ódio, a perseguição das autoridades. E Jesus disse que ele iria à festa, mas que ele tinha a hora dele, e que a hora daquelas pessoas, ou das pessoas, é qualquer hora. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, mas ele tinha um controle total sobre a vida, e que quando chegasse a hora determinada, ele o faria. Quer dizer, ele não era um joguete da natureza ou do acaso. Ele sabia que tudo estava predeterminado, é preciso, é necessário uma lei, e ele tinha consciência perfeita. Nós não sabemos o que irá acontecer conosco. É evidentemente que o que vai acontecer conosco também é necessário, também é preciso, também é uma lei. Só que está coordenado pela inteligência da vida. E como nós não conhecemos, não temos acesso, porque somos ainda ignorantes, nós não percebemos isso. São raros os que têm intuição sobre a sua vida, sobre o seu futuro, né? Mas Jesus tinha esse pleno conhecimento. Então ele já começa a dizer o que seria. Quando chegasse a hora dele, a hora pré-estabelecida, a hora necessária, ele iria para Jerusalém, mesmo lá sendo um local perigoso. Mesmo sendo um local perigoso no sentido... para ele, né, a perseguição para ele, que ali estavam os seus inimigos, os seus opositores. Lá ele sabia que ele iria sofrer. Lá ele sabia que ia receber rejeição. Rejeição é um sofrimento, só que é mais do que o sofrimento físico. Para muitos, a rejeição, né, é mais grave, dói mais do que a rejeição, do que um sofrimento, né? Você levar uma surra é uma coisa, agora você ser desprezado, as pessoas não darem nem a mínimo para a sua mensagem de amor, de alegria, de paz, de felicidade, de amor, né? Então essa rejeição é uma dor psicológica muito maior do que esse sofrer de uma dor física. Então a rejeição é uma dor, é um sofrer, só que um sofrer psicológico, né? Em que ela, podemos dizer assim, é multiplicadamente muito maior para o espírito sensível do que o próprio sofrimento físico. E depois, também, indo para lá, passaria pela morte. E no caso, como diz Paulo, morte de cruz. Morte de cruz, que era uma morte vergonhosa, que eram os condenados pelo governo por Roma, logo eram aqueles que eram pendurados, eram expulsos da crucificação, era fora da cidade, em que a pessoa perdia todo o valor, todo o respeito, até o corpo ficava para ser comido pelas aves, pelos cachorros, etc.
que não tinha valor. Depois o corpo era jogado no monturo. Até o corpo não pertencia à família, pertencia ao Estado. No caso excepcional, vai ser José de Arimateia, que é uma autoridade que tem em Israel, que vai solicitar a Pilatos o corpo de Jesus. É uma exceção, quer dizer, por ele ser uma autoridade, cederam. Agora, isso é algo bastante conhecido. E diz, era conhecido de Jesus, bastante conhecido. Ele comentava. Ele falava com as pessoas, com os apóstolos, com os discípulos. Aí Pedro diz a passagem que o repreende, o leva à parte e o repreende. Aqui nós comentávamos na vez passada, há uma inversão de valor, né? É o discípulo repreendendo o mestre. Há uma inversão. Mas ele o faz por amor, dizendo assim, não fica falando dessas coisas. Essas coisas atraem, essas coisas são negativas. Você ficar falando que vai para um local perigoso, que lá vai sofrer, vai ser rejeitado, vai morrer, e ele não fala em ressurreição, porque isso ele mesmo desconhecia Pedro, mas essa realidade aqui de ir para um lugar perigoso, de passar por sofrimento, de ser rejeitado e morrer, isso é uma realidade que todo ser humano conhece muito bem. Isso faz parte do nosso instinto, é instinto. Desde que o homem é homem na terra, desde que existe o ser humano, tem lugares perigosos, tem situações adversas, tem sofrimento, tem rejeição, tem morte. Morte é dolorosa. Por doença, por animais, por inimigos, por guerra. Então essa é uma realidade bem conhecida. E Pedro logo vai dizer, Senhor, não vamos procurar um negócio desse. Se é isso, é melhor nem ir a Jerusalém. Querer um negócio desse, além do mais, a gente costuma também dizer, eu comentava isso da outra vez, que ficar falando de coisa negativa atrai. Até tem pessoas que não falam nem nome de doença, não falam a palavra louco, não falam a palavra câncer, né? E tem outros extremamente fanáticos, né, sem conhecimento, que não gostam nem de falar outras palavras, como por exemplo, diabo, mal, maldade, né? Porque é algo de vibração ruim e atrai. Então Pedro está bastante baseado naquilo que ele chama de amor. Ele realmente tinha um grande amor por Jesus. E o amor, lógico, isso está aqui dói. Essas coisas machucam. E se é assim que vai acontecer, vamos para lá, não vamos deixar isso acontecer. Aí Pedro diz para Pedro algo muito interessante. Primeiro ele já estava dizendo, é preciso, é necessário. Agora ele vai explicar. Vai atrás de mim, então vai atrás, quer dizer, me obedece e segue. Quer dizer, não vai na minha frente, você não tem nada que ficar me repreendendo, é o mestre que vai na frente, então me segue, vai atrás de mim, eu sei o que eu estou fazendo. E diz mais para Pedro, você, Pedro, está agindo assim porque é um Satanás, vá direto. A palavra Satanás aí não tem nada a ver com esse personagem que as pessoas querem, diabólico, e sim apenas opositor da vontade divina. Você está sendo um opositor da lei. Se a lei é de Deus, você está sendo um opositor. Quer dizer, alguém que está se colocando contrário à lei. Logo em posição negativa perante a vontade de Deus. Logo você está sendo um opositor. Um adversário. A palavra Satanás quer dizer isso, adversário da vontade divina, um opositor da lei. Toda vez que nós não seguimos a lei, tanto faz, se encarnado ou desencarnado, a gente é um opositor à lei divina. Logo, está agindo de forma satânica, que no hebraico dá Satanás, no grego dá diabo, e em português dá adversário. Então tu me segue, vai atrás de mim, deixa eu ir na frente conduzindo, eu que sou o mestre, eu que tenho uma visão perfeita, vai atrás de mim e deixa de ser um adversário da vontade divina. Então ele fala aqui, ir para Jerusalém, sofrer, ser rejeitado e morrer, né? E também ressuscitar, que Pedro desconhecia como seria isso é da vontade de Deus. E Pedro e Jesus vai dar uma
explicação muito bacana para Pedro, que ele vai dizer assim: vai atrás de mim, me obedece, me segue, porque você tem gosto pelas coisas humanas, não gosto das coisas de Deus. Então ele agora fala desse gosto, o gosto das coisas humanas e gosto das coisas de Deus. Então Pedro realmente tinha um amor, mas era um amor humano, gosto pelas coisas humanas. E o que a coisa humana diz? Ir para um lugar perigoso, onde tem os teus inimigos, saber que vai sofrer e ir para lá, saber que vai ser rejeitado e ir para lá, saber que vai para a cruz e ir para lá, não faça isso. Eu não tenho gosto por isso, a gente não gosta disso. Isso é uma coisa bem humana. Agora Jesus diz que a gente tem que ter um gosto pela coisa divina, e o gosto pela coisa divina, que é necessário, que é a lei, para não ser opositor à vontade divina, é cumprir o que a vontade divina quer. E a vontade divina manda ir na hora certa, por lugar, mesmo que perigoso, que é Jerusalém, um local de sofrimento, um local de rejeição, de morte. Mas diz também, e Pedro não entendia, que esse gosto para a vontade divina também é conhecer que apesar de toda essa adversidade, no final você tem a vitória da ressurreição. Mas mesmo para nós, que agora que estamos nessa coisa da ressurreição, a gente só acredita, a gente não vem vencer. Na hora mesmo, vamos ver como é que fica, a gente quer ficar para o lado de cá. A gente tem o gosto pelas coisas aqui, a gente procura a vida humana, a gente procura a sobrevivência no corpo de carne, não no corpo real, que é o corpo espiritual. Então, é lógico, esse é um gosto humano. Não deixa de ser amor, é um grande amor, mas é um amor em que a pessoa quer se prender pelo mundo de maiar, um mundo de ilusão, um mundo do lado de cá, que não é o real, que é o mundo divino, é o contrário, é o espiritual. Olha como diz o livro dos Espíritos nas perguntas 85 e 86. O mundo normal, o mundo natural, é o mundo dos espíritos. Esse mundo aqui poderá até nem existir. Poderia nem ter existido e deixar de existir, porque o mundo natural é o espiritual. Mas a gente não tem essa vivência, logo também não tem vivência sobre a ressurreição, e a gente quer marcar o pé do lado de cá. É uma atitude bem humana. Agora, Jesus usa uma palavra muito interessante: gosto, o gosto, o sabor. Gosto, quer dizer, no sentido, né, do paladar, né? E é tão bom que você come uma coisa gostosa, né, um chocolate. Quando você está tenso numa situação dessa, eu vestido tem um chocolate. O meu chocolate, ou o gosto de tomar um vinho forte e inebriante, que o deixaria mais tranquilo, ou relaxaria, isso? Ou comer uma comida condimentada, que é só o gosto. Então Jesus fala desse gosto. O sal da terra, um pouquinho de sal já deixa tudo mais gostoso, temperado. Então ele fala de gosto. É como se tivesse assim, essa sua atitude é um gosto, é um prazer. O gosto da ideia de prazer. Uma coisa gostosa é prazerosa. Então, no fundo, a interpretação de Pedro é que é prazeroso fugir dessas coisas. Porque essas coisas não são prazerosas, essas coisas não têm gosto. Essas coisas não são gostosas, não são boas, são ruins, são amargas. Olha o gosto amargo. E ele foi dizer, isso é a realidade, desde que o homem é um homem na terra, essa é a realidade, isso não é gostoso. Mas Jesus fala de um outro tipo de gosto, que é o gosto pelas coisas de Deus. Se você gosta das coisas de Deus, quer dizer, se você saboreia as coisas de Deus, aí você vai ter um outro gosto. Aí nós precisamos primeiro aprender a saborear as coisas de Deus. E aí, no caso, nós temos que definir quem é Deus. E na definição, Deus é amor. Né? A definição, por exemplo, das Escrituras, João usa essa expressão 2 vezes. Né? Jesus usa uma outra definição, é Espírito. Deus é luz. Repare que tudo isso daqui é complicado. Amor é algo muito impalpável.
a gente costuma mais entender sobre paixão. A felicidade está em ela me querer. Não eu gostar dela, independente dela gostar de mim ou não. Quer dizer, o meu amor pode ser até carnal. Quando a gente fala em espírito, a gente diz que é uma coisa vaga. A própria palavra espírito no grego é pneuma. Pneuma de pneu de carro, da sopro. Quer dizer, uma coisa invisível, não é palpável. Nós gostamos muito mais da carne, da carnalidade. Né? Dizer para uma mulher, me ama no amor platônico, as pessoas não querem pegar, tocar. Então querem a carnalidade. Outra coisa, a luz, principalmente a luz do conhecimento, a luz a gente não vê. A luz a gente só percebe ela quando ela bate em algum objeto. Ou quando tem um raio de luz, é porque bateu numa poeira. Aí a gente vê, que é algo também invisível. Ora, mas para a visão espiritual, diz Paulo, nós devemos dar valor, acreditar e seguir as coisas invisíveis, não as visíveis. Mas isso não é da nossa experiência, isso é uma experiência do evoluído. Já tem esse tipo, porque o evoluído tem um outro sentido, tem um sexto sentido, tem uma intuição, tem uma percepção, ele já tem uma outra visão. O outro que não tem, ele fica aqui na carnalidade. E aí acaba até invertendo os papéis. Pedro, um experiente nas coisas humanas, chega ao ponto de repreender Jesus. Não fala uma coisa dessa. Isso não é bom, isso não é gostoso, isso é amargo. Não vão procurar um negócio desse. Eu tenho experiência disso, ué. Eu trabalho lá na pesca, eu sei o que é levantar de madrugada e pegar frio, pegar chuva, e ir atrás dos peixes, nem sempre a gente consegue pescar. A vida é muito dura, depois tem que vender, o preço cai no mercado. E aí é tanta situação, vem os ladrões, a gente tem que tomar conta, as redes estragam, a gente tem que consertar, o barco estraga, os funcionários reclamam, e Pedro tinha funcionário que tinha uma companhia de pesca. Então tudo isso é complicado. Então ele sabe muito bem dessa realidade, ele tenta orientar o mestre, como se tivesse você está voando. Aí Jesus já falou, não, é que tem um outro gosto. Aí você tem que conhecer as coisas divinas para saborear a coisa divina. Mas a coisa divina é o amor. Você tem que saborear o amor ter esse outro tipo de gosto. Aí ele falou, mas você não estava dizendo que o que é necessário, logo que é a coisa divina, é ir para um lugar perigoso, sofrer, ser rejeitado, morrer? Olha, mas como você diz que Deus é amor, e Deus sendo amor, ele quer isso? É lógico que não. É lógico que não. É lógico que não. Mas nenhum médico quer te cortar. Mas se você tem um tumor, então te passar um bisturi é uma grande solução. Mas não vou dizer que o médico é um prazer, é uma delícia de furar. É isso. Mas é dado uma determinada necessidade, a inédita necessidade, nós vamos fazer assim. Deus é só amor. E diz o texto, ele é o autor da vida e não da morte. Então, se a próprio livro da sabedoria nas escrituras diz que ele é o autor da vida e não da morte, é lógico que para a morte não pode ser coisa divina. A tal coisa divina, o sabor divino, que nós não exploramos isso na vez passada, que nós vamos dar continuidade no tema de hoje, o tal sabor é o amor. Por amar a Deus, por amar muito a Deus, por causa do amor, isso que eu provo de Deus, que é muito gostoso. Como você prova lá uma torta de chocolate e diz que ela é muito gostosa, o sabor humano, assim só aquele que tem experiência de Deus conhece. Olha, essa é diferente até de conhecer, Deus não é algo que você conhece assim, mas é algo que você se relaciona, e esse relacionamento dá a ideia de quase sexual, a ideia de acasalamento, de casar, de unidade. Logo, é uma experiência, uma vivência, é um saborear, esse gosto da ideia de saborear. Tanto que a palavra sabedoria vem de saborear. Você pode conhecer tudo sobre o caju, eu costumo dizer isso nas palestras, mas você não chupar o caju, aquele que chupa o caju tem mais conhecimento, né? Tem sabedoria, tem sabor dele do que o outro que só estudou e nunca provou. Então, o que nós temos aí é o amor de Deus, é que é saboroso. Então o Cristo
Jesus, ele tem um amor divino. E por causa do amor divino, ele quer fazer a vontade divina. E para a vontade divina, havia necessidade, por determinados conhecimentos, instruções, de se passar por essa negatividade daqui do mundo. Mas não era essa negatividade a coisa boa. Evidente. Ninguém gosta de passar por morte, ser rejeitado. Jesus queria beijinho, um abraço, carinho. Não cruz. Mas a cruz passa a ser um objeto de amor, não pela cruz em si, mas por causa do objetivo, que é a vontade divina, do ensinamento que ela proporcionará. Aí é completamente diferente. Tanto que momentos antes dele ser preso e de passar por tudo isso, ele faz a sua oração. E a oração se faz com Deus, né? Para Deus. Então ele ora com Deus e ele fala: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele fica bem claro que isso daqui é uma vontade divina, que ele mesmo não queria ir ficar nesse mundo com essas pessoas desagradáveis. Se ele pudesse ficar com as criancinhas, se pudesse ficar com as mulheres queridas, com a sua mãe, com os apóstolos, ou pregando na beira do lago, é muito melhor do que ir para um local perigoso como Jerusalém, cheio de inimigos, né? Então ele diz: essa não é minha vontade, mas existe uma vontade divina, uma lei, e aí por causa desta lei é que eu aceito. Eu vou para onde eu não gosto, para onde eu não quero, mas como é necessário, e eu tenho amor por você, e o amor que ele tem por Deus é muito maior do que tudo isso. Ele faria isso milhões de vezes, eternamente isso, só para continuar. O maior de tudo é o amor de Deus. Esse é o Aqui só uma pequena explicação. Então, se você ama Deus por causa do amor divino, você resolve passar por esse sofrimento, porque Deus permite esse sofrimento. Evidentemente que Deus não quer nada disso. Como eu disse, ele é autor da vida e ele é amor. Só que a mensagem dele não é aceita aqui. Entre os homens, as autoridades daqui do mundo, e os homens seguidores da autoridade, a vontade dele não é feita aqui. O reino de Deus não é daqui. Não está estabelecido entre os homens. As autoridades não aceitam o reino de Deus, ainda incitam a multidão a também não aceitar. Tanto que as autoridades levaram Cristo para ser crucificado por Pilatos, não é isso? E a própria multidão gritou: crucificam, crucificam. E mais ainda, entre Barrabás, que era um ladrão, e o Cristo que curava, e que tirou Lázaro do túmulo uns 6 dias antes, nós preferimos Barrabás, um ladrão, que oprime a sociedade, que oprime as pessoas. Então o mundo é invertido. Nós não estamos num sistema divino. Aqui o nosso planeta é um antissistema. E por ele ser um antissistema, ou melhor, ser satânico, ser um opositor à vontade divina, a vontade divina não penetra. Então a vontade divina não penetra, e para penetrar tem que vir os missionários. Quem é o missionário? É aquele que tem a visão lá na frente, aquele que enxerga lá na frente. E por ele ter um enxergar maior e compreender, ele aceita vir aqui para fazer com que a mensagem se fixe. É o que diz o Livro dos Espíritos na pergunta 621A. Por que precisam vir os missionários? Porque nós esquecemos a lei de Deus. É aí então, eu e Kardec pergunta: mas como? A lei de Deus não está na nossa consciência, como vocês falaram? Sim, mas nós esquecemos e desprezamos. Então, porque a gente esqueceu a lei, quer dizer, a gente nem conhece a lei divina, nem entende sobre a excelência do amor, sobre o Espírito, sobre o perdão.
Se a gente, além de ter esquecido isso, a gente desprezou. Quer dizer, foi culpa nossa. Agora o missionário tem que vir. E ele vai vir no mundo que vai fazer oposição a ele. Então, quando ele começa a falar dessas coisas, de amor, perdão, né, se alguém te bater numa face, tu dá outra e tal, essas pessoas vão fazer oposição. Aquele local vai ficar perigoso. É no caso de Jerusalém, naquela época, quando as pessoas tinham essas ideias. Se era uma época em que o templo dominava as pessoas pelo dinheiro, olha o câmbio, Jesus expulsou os cambistas. Quer dizer, o povo era explorado. As viúvas pagavam caro as preces longas. Se havia um explorar da religião, e a autoridade romana, a autoridade política era arbitrária, crucificava e desvalorizava o outro, né? ou tinha o outro como um escravo, como um nada. Então, é lógico que o local era de oposição. E vai haver tudo isso: sofrimento, rejeição, morte. Por isso que não tem nenhum missionário que venha aqui na Terra, em qualquer área, que não sofra. Né? E aí, se ele vem na área científica, está aí, olha, o cara com mais bacana na área científica, ele fala rapidamente uma Einstein, bota ele de língua para fora, como se fosse um maluco. Um homem que foi tão brilhante. Né? Aí o outro grande vem aí só para falar amor, renúncia e tal. Dão logo um tiro nele. O outro veio falar da liberdade dos negros. Como dá liberdade por negro? Aí mataram o Martin Luther King. Não é isso? Lutero resolveu distribuir a Bíblia para as pessoas, queriam levar ele a Roma para meter fogo. Ele que não foi lá, que ele era doido. Galileu disse: a terra se move. E aí queriam botar ele na cadeia, né? Ficou preso, cadeia domiciliar, preso, e iam botar ele na fogueira. E assim é a vida, né? Joana d'Arc estava vendo os espíritos e botaram ela na fogueira. Então, esse é o mundo de oposição. Toda vez que você vem apresentar uma verdade, e principalmente quando essa verdade e toda a verdade é de Deus, conhecereis a verdade, ela vai te libertar, isso é um trabalho de amor, você sofre tudo isso daqui. Tudo isso. Agora, então, não é que essas coisas sejam boas, é porque esse mundo é o inverso, e é o único jeito que você tem, que o missionário tem, é de vir aqui, falar dessas coisas, você vai automaticamente sofrer perseguição. Mas a mensagem vai chegando. Né? Antigamente só Jesus falou. Daqui a pouco 12 eu conheci. Depois era 72. Quando ele subiu na fenômeno da ascensão, era 500. Hoje o cristianismo está em todos os países. Vivendo ou não, cada um tem uma Bíblia em casa, tem a mensagem em casa. Então as coisas estão aí. Né? Hoje nós já temos tantas obras assistenciais. Né? A mulher já é vista com outros olhos, com outros respeito. O velho também é, né? Terceira idade. Hoje a gente chama até de melhor idade. A criança é vista agora com respeito, tem um estatuto da criança. Olha. Então tudo isso é um ganho que levando 2.000 anos para aprender a mensagem do amor. Começou porque antes a criança não era nada. Eles apontam não queriam as crianças perto de Jesus. Ele não queria ver as crianças, não tirei ela de mim. E as crianças, as mulheres, ficaram surpresas que Jesus falava com uma mulher. E até Paulo dizia que a mulher, se quiser falar em casa, só em casa com o marido, não podia nem abrir a boca. Então, essas conquistas todas sociais, conquistas humanas, conquistas espirituais, o Evangelho para cá, mas isso tudo gerou muito derramamento de sangue. Não só o Cristo foi para a cruz, mas Pedro foi também. E todos os outros foram mártires, e depois foram milhares de mártires no cristianismo, depois na ascente, depois pela Idade Média, e até hoje não temos sofrimento. Século XX, Gandhi, Kennedy, Luther King, não é isso? Então, as pessoas sofrem oposição. Muito bem. Mas não é que elas gostam disso. Elas gostam do amor de Deus. Vou dar um exemplo que não precisa falar de morte, mas que é uma morte.
né? Aquele simples exemplo lá, simples, tá? Grandioso, né? Mas já bem conhecido, da Madre Teresa de Calcutá, limpando os vômitos e as fezes, as urinas e as feridas dos aidéticos. Não era porque ela gostava. Ninguém gosta de fazer isso. Que bom, hoje eu vou limpar uma ferida. Não é? Ela tinha amor, por amor a Deus, é que aquilo passava até a ser prazeroso. Entendeu? É sempre uma outra posição. O gosto é pela coisa divina. E nós também temos um gosto pela coisa humana. Boa é a torta de chocolate. Gostoso é não passar por isso. Isso aqui é amargo. Feito isso, Jesus agora, aí entramos na lição de hoje, resolve falar para todo mundo essa mensagem. Então, em Mateus, como eu falei no início, ele fala para os discípulos. E Marcos ele fala para os discípulos e para a multidão presente, e o Lucas deixa bem claro. E Jesus disse para todos. Então, a mensagem para a gente. Acompanhe aqui na observação. Continua Marcos agora. Se alguém quiser me acompanhar, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Porquanto aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse a encontrará ou a salvará. Então veja, primeiro, fácil. Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, ele fala, porque me segue, vai atrás de mim. Se alguém quiser, já fica sabendo. Primeiro, renunciar. Renunciar. Segundo, renunciar. Carregue a sua cruz. A cruz. E aí sim, siga. Só tem esse jeito. Você tem que renunciar. Não é fácil. Não é fácil. Se você for fazer uma palestra com os outros, tem que renunciar a alguma coisa. Se você quer também ouvir uma palestra como essa, também tem que renunciar a um custo de passagem que você viu até aqui. Né? Você podia também usar esse dinheiro para outra coisa. Né? Para ir, por exemplo, num bar e tomar uma taça de vinho. Você fez a opção de vir para cá. Você também pode vir para cá, quinta-feira, às 5h30, e não saber o resultado do jogo Brasil e França. Aí você decide, ouvir o jogo Brasil e França, ou para cá. E aí é o gosto do gosto. É o gosto que vai dizer qual é o teu gosto. Tu tem gosto mais para isso ou gosto mais para aquilo? São as renúncias. Às vezes você tem que renunciar também à família. Pedro tinha mulher e os 2 filhos. E no mínimo 2 filhos. No mínimo. Porque fala no plural. Filhas. Então ele deixou tudo. A primeira coisa que ele fez foi colocar a casa dele à disposição de Jesus. E o problema não é só a casa à disposição de Jesus. Era a multidão que vinha para ser curada. Multidão. Essa gente toda, esses doentes, entram na tua casa, ficam na tua esquina, ficam falando, é difícil até para você andar, passar, é difícil para ele levar a vida até normal da pesca. Inclusive, Jesus pediu um barco emprestado para fazer palestra no barco, que é o mais fácil, porque era nos barcos, se afastava um pouquinho, tinha a visão de todo mundo, as pessoas podiam ver Jesus e Jesus falar. Então ele prestou o barco para Jesus, prestou a casa, prestou o barco, depois deixou o emprego. Jesus diz, me segue, ele deixou a pesca, a companhia da pesca, e foi seguir Jesus. E
seguiu Jesus, deixou então dinheiro, deixou família, deixou o barco, deixou a casa, deixou o seu local pacato, foi pelo mundo afora, e no final ainda ganhou uma cruz. No final ganhou uma cruz. Então a renúncia é o primeiro passo, renunciar. E esse renunciar para nós é a coisa mais difícil, até às vezes mais fácil morrer do que renunciar. O renunciar significa, antes de tudo, não colocar você na frente. Logo está sempre na posição de seguimento. Vai atrás de mim, você é discípulo, não é mestre. Essa é a pior colocação. A gente adora ser mestre. Pedro estava querendo ser mestre. Pedro estava ralhando com Jesus. Diz a passagem que Pedro repreendeu Jesus. Jesus teve que cala a boca. Vai direto, vai atrás de mim. Está invertendo. É o aluno querendo mandar na sala de aula. É o que a gente vê hoje em dia por falta de disciplina. E a indisciplina é a maior prova da queda espiritual desse mundo mais avessa. Criança manda os pais. O pai passa vergonha. Agora, um tempo atrás, eu estava lá no shopping Itaipava, vergonha. A criança gritava com o pai, dava chute nele. Banana não, banana é uma coisa muito boa. Palermo. Então, não tem disciplina, é uma inversão. E a renúncia é a coisa mais desagradável, porque antes de tudo é diminuir o teu eu. E o nosso eu, com o motivo da queda, que a gente é vaidoso, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. O egoísmo é a doutrina do eu. Você é o centro. O homem inventou logo, ele é o rei da natureza, o centro da natureza. E ele quer que tudo gire em torno dele. Inclusive quando ele destrói, ele é o centro da natureza, está destruindo floresta, rios, está destruindo o mar. Que vergonha de fazer os Jogos Olímpicos e deixar um mar desse, como é que está aí? Todo podre, todo fedorento. Hoje tem uma nota no Jornal do Globo da empresa que foi contratada para tirar o lixo da Baía de Guanabara. Então, o homem, ele é egoísta e ele, em nome do seu eu, ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. Então, a pior coisa é que eu renuncio, me seguir, ele vai atrás de mim. Isso dói muito. Fazer você diminuir a sua grandeza. Olha como João Batista, quando ele viu Jesus, ele percebeu que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Não sou eu, é ele. Aí chegar, eu não tenho condição de tirar as sandálias dos meus pés. Então, é humildade. A humildade há uma passagem muito bonita de Francisco de Assis, que Francisco de Assis entrou numa igreja para orar. Ele estava com o Frei Pacífico. Aí o Frei Pacífico pensou assim, ele vai orar, já sei como ele é. Ele passa a noite toda orando. E eu, se eu ficar do lado dele, eu vou ter que ficar aí também orando a noite toda. Aí ele falou, Francisco, vai orar lá quietinho, lá que eu vou lá para trás. Aí tá bom, Francisco, lógico que Francisco entende muito bem as coisas, né? Mas então Francisco foi lá orar e Pacífico foi lá para trás. E Francisco começa a orar. Pacífico vai para casa, descansa, volta, quando volta no outro dia. Ele estava lá, na mesma posição, orando. Aí ele falou, esse cara é extraordinário. E como o Frei Pacífico tinha mediunidade, o Espírito disse para ele, está vendo esse que está aí? Esse vai ocupar a cadeira de luz que é você. O Espírito que caiu pela rebelião, pelo orgulho, pela vaidade, né, vai assumir agora a cadeira do céu por causa disso que você está vendo, a humildade dele. Por causa da humildade, ele vai reassumir, né, a cadeira do céu que pertencia ao opositor. Em outras palavras, a gente, com a nossa rebeldia, caímos. E pela humildade, vamos voltar. Por isso que esse é a cadeira, o trono brilhante que pertencia a Lúcifer, agora pertence a ele, por causa da sua humildade. Frei Pacífico ficou com aquilo na cabeça. Francisco para de orar, ele vai atrás de Francisco.
E ele pergunta assim, já sabendo que ele ia ter aquela cadeira no céu por causa da humildade, ele pergunta, Frei Francisco, quem você pensa que você é? Ele diz, eu sou o pior dos homens. Se Deus tivesse revelado o que revelou para mim, para um ladrão 10 vezes pior, ele estaria muito melhor que eu. Aí Francisco viu que ele era humilde mesmo, que ele se colocava abaixo dos ladrões, e que ele achava que ele ainda não devia estar fazendo o que ele devia de fazer por amor a Deus. Aí o mesmo Espírito voltou para ele, eu não te disse que essa cadeira lá do céu é a dele? Olha a humildade dele. Então o que é a humildade? A humildade é abaixar o ego. A humildade é fazer você escrever 400 livros, como é o caso de Chico Xavier, e ele diz, eu sou um cisto de Deus. Eu sou uma besta toda cheia de ferida. O doutor Bezerra até chegou para ele, mas se você é como uma besta cheia de ferida, quem você acha que eu sou? Eu sou o veterinário de Deus que cuida da besta. Aí ele disse que ele viu o doutor Bezerra dar uma boa risada, que ele ficou feliz com a humildade dele de fazer o doutor Bezerra rir. Diante de tantos compromissos que o doutor Bezerra tem, né? Então, a humildade é essa renúncia. E não é fácil. Porque renunciar não é colocar nenhum valor seu na frente. É sempre perguntar, como discípulo do Cristo, o que o mestre quer. E o que o mestre quer? É fazer. Tanto que está aqui, nós acabamos de ler. Aquele que quiser me seguir, por amor de mim e do Evangelho. Então a pessoa ama. Ama, está unida a ele. Como está unida a ele, não é ela que faz. É o Cristo que faz. E às vezes até você não queria fazer, queria tomar uma outra atitude. E Paulo tem uma frase que diz assim, eu tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me esbofeteia toda hora que eu quero me vangloriar. Quer dizer, toda hora que eu quero me sentir assim, eu levo uma espetada. Porque não é, a mensagem não é de Paulo, a mensagem é do Cristo. Paulo só está falando o que Cristo quer. A mensagem não é de Pedro. Os 400 livros não são de Chico, nem dos espíritos que o Chico recebeu, e sim de um plano traçado pelo alto. Logo, é do alto. Então, primeiro, não é o que eu quero, é o que o Cristo quer. Segundo, e fazer o que Cristo quer é passar por aquilo que ele passou. Ele diz, o discípulo não é maior que o mestre. Logo vai passar pelo aquilo que ele passou. Quando você começar a falar essas coisas tudo bem, vão te perseguir também. Não vai ser fácil. Então você tem cruz para carregar. Esse cruz aqui não só a cruz física, como o Pedro carregou, mas pode ser fogueira, mas a incompreensão tem cruz muito maior do que a própria cruz física. Não é isso? Não é fácil. Tem uma passagem da mensagem que o professor Pietro Baldi recebeu quando teve com Chico Xavier. Sua voz, ou melhor, o Cristo ditou para ele. Que além de você ter o compromisso com você, que é a doutrina minha que você segue, você tem um compromisso com aqueles que você pediu para salvar. Ou melhor, você tem um compromisso com um grupo familiar ou de pessoas mais ligadas a você, que é um compromisso seu, que você solicitou para salvar essa gente. E é essas próprias pessoas que te perseguem, que não seguem a tua obra, que não compreendem a tua obra, que querem ganhar dinheiro com a tua obra, que não permitem que você leve uma vida de renúncia. E aí você tem um inferno dentro de casa, chamado de louco dentro de casa, de irresponsável dentro de casa. É desprezado dentro de casa, para aqueles em que você recebeu, tem um compromisso, porque você solicitou de salvar. Além de ter a tarefa de conduzir a humanidade para o terceiro milênio, que esse é o compromisso que você tem comigo.
Você, além de ter esse compromisso comigo, você tem um compromisso particular com determinadas pessoas que você solicitou. Então é uma vida de renúncia, de muita cruz. É muito horrível. Você imagina você não ter o respeito da mulher, a pessoa que você ama, dos filhos, não poder ter sossego nem em casa. Tem que morar numa casa, em outra casa, para poder ter até tempo, lugar para escrever, ter ambiente para escrever. Não é fácil. Então, e depois eu me segui. Quando? Sempre. Segui sempre. Então, o professor Pedro Baldi, ele, em 1937, ele fez uma visita ao túmulo de São Francisco, lá em Assis, né? Bom, ele fez várias visitas, mas aconteceu uma em 37. A situação estava complicada, né? O problema de casa, da família, a igreja já vai condená-lo, colocá-lo no índex, né? A crise estava forte, muita dor, sem a compreensão dos seus, né? Então ele vai até o túmulo de Assis, tomado de paixão, tomado de dor, e faz ali uma entrega. Ele diz assim, são 3 votos. Como Francisco também tem 3 votos, pobreza, castidade e obediência, e também, e Ismael tem 3 votos, Deus, Cristo e caridade. Ele também fez 3 votos. Tá? Primeiro voto. Senhor, eu sou teu servo e só quero ser teu servo. Segundo, Senhor, eu te ofereço a mim mesmo para a salvação da humanidade. Quer dizer, eu me coloco nas tuas mãos para você fazer o que você quiser para eu ajudar com que a humanidade tenha uma vida melhor, digna. Não aquela vida estúpida de que já ia entrar na guerra, né? Nós estamos em 37. E terceiro, Senhor, eu quero te seguir até a cruz. Como ele já tinha dito, quando agora Jesus explica para ele que isso tudo era necessário, e ele compreende o amor divino, né? Então, Senhor, eu quero ir até a cruz contigo. Então, calma, Pedro, você irá à cruz, mas tem a tua hora. Eu tenho a minha cruz, você tem a tua cruz, e cada um tem a sua hora. E para ir até para a cruz, a gente tem que ter todo um caminho, toda uma preparação. Aí o Baldi pegou essas 3 ofertas, esses 3 votos, e começou a se dedicar por 10 anos. Por 10 anos ele repetia esses votos todo dia. 10 anos. Chegou o ano de 1947. Agora ele vai visitar o Monte Auvergne, que é o local em que o Cristo apareceu para Francisco e colocou as marcas em Francisco. Aí ali ele vai escrever, no próprio local, ele vai sentar e vai escrever um capítulo belíssimo sobre a ressurreição, na Páscoa de 1947. E ele vai falar desses 3 votos, dizendo que agora, depois de 10 anos, ele passou por muita dor, mas agora ele se sente mais liberto da dor. A dor foi introduzida na sua vida e agora ele já saiu da paixão e já está na ressurreição. Como ali Francisco teve um encontro com Cristo, ele agora tinha já um Cristo já tomado na sua vida, e apesar das dores do mundo, das perseguições e tal, ele estava numa outra vida, que dava para ele doçura, alegria, gosto da coisa de Deus. E ele fala, Senhor, eu repeti esses 3 votos durante 10 anos, e só agora eu estou me sentindo feliz, apesar das dores continuarem, mas eu estou mais preso ao teu amor, sinto mais o teu amor, sinto mais a tua vida, me sinto liberto da tua vida, eu já tenho gosto de estar contigo e quero continuar me colocando à sua disposição para que o mundo seja melhor.
Primeiro voto: Senhor, eu sou teu servo, nada mais quero que isso. Primeiro: Senhor, eu sou teu servo, nada mais quero que isso. Segundo: Senhor, eu te ofereço a mim mesmo pela salvação do mundo. Segundo: Senhor, eu te ofereço a mim mesmo para a salvação do mundo. Preste atenção na frase. Eu te ofereço a mim mesmo. Quer dizer, não sou eu não estou me oferecendo para salvar o mundo. Eu estou me oferecendo a ti para você me usar para eu salvar o mundo, para ser um instrumento teu para salvar o mundo. E terceiro: Senhor, seguir-te-ei até a cruz. Senhor, seguir-te-ei até a cruz. Quer dizer, seja lá qual vai ser a reação do mundo, eu não vou te deixar nunca, porque eu agora tenho gosto, tenho alegria, eu compreendo isso. Ora, gente, o professor Pedro Baldi é Pedro. Foi para a cruz, para onde não queria, como diz Jesus, mas foi. Chegou lá, tomou uma coragem fantástica, pediu para vir de cabeça para baixo. Depois veio como Frei Leão, foi testemunha ocular quando Cristo apareceu para Francisco, e Francisco ficou com aquelas marcas. Ele pediu até uma bênção, e Francisco escreveu no seu próprio punho uma bênção. E nessa bênção coloca uma bolinha com uma cruz, a bolinha de cabeça para baixo, dizendo que ele também tem uma cruz na sua vida de cabeça para baixo, porque ele é Pedro, morreu de cabeça para baixo, que é Frei Leão. E esse documento se encontra no museu, na cidade de Spoleto. Tudo devidamente registrado. Frei Leão guardou essa bênção no seu íntimo, consigo, dobradinha, por 45 anos, depois da morte de São Francisco. Então ele ficou com essa bênção cerca de 46 anos, 47 anos, porque São Francisco viveu 2 anos depois da estrada. E depois ele vem com o professor Pedro. Aí vem aqui e escreve a grande síntese em 1931. E nós já estamos em 37, ele passando por essas dores. Em 39 vai ter a dor de ser rejeitado, vai entrar no mundo, os seus livros vão ser condenados. E aí só em 1947, ele no Alverne, no próprio Alverne, no monte em que Cristo aparece para Francisco, porque ele foi testemunha 800 anos antes, vendo as marcas da cruz de Francisco, por amor de Francisco a Cristo, o que ele se sente bem? Agora ele diz: eu tenho gosto, eu ressuscitei, eu tenho gosto. Agora, apesar das dores do mundo, continuam as mesmas. O mundo vai passar por situações extremamente graves. O mundo também vai ter a sua paixão, como tu teve, Senhor. Situações graves, mas também como tu ressuscitou, o mundo vai ressuscitar. E ele termina esse capítulo: eu verdadeiramente vi o mundo florir. Ainda não floriu, é uma visão lá da frente, mas ele já disse que já viu. Ele teve a sua ressurreição. Agora ele fala de alegria, de amor, de libertação em Cristo, apesar das dores, e dizer: eu quero continuar me oferecendo a ti pela salvação do mundo, e seguirei até a cruz, quantas cruzes precisar. Então não é a cruz que ele quer. Porque quando a pessoa fala: eu te seguirei até a cruz, não é a cruz que ele quer. Mas se precisar, vamos para a cruz. Quer dizer, o que eu quero mesmo é te seguir. E esse seguir é algo por causa do amor, da relação, da intimidade, da alegria de ser um com Cristo, de viver no amor de Cristo. E é tanto que quando alguns começam a deixar Jesus, alguns dos seus seguidores, achando que ele era louco, ele pergunta: e vocês vão me deixar também? E Pedro diz: mas como, Senhor, nós vamos te deixar? Para onde nós iremos, se tu tem a palavra de Pedro? Então, para Pedro agora, Cristo é vida dele. Vamos para onde? Eu não quero te deixar. Então, o não deixar Cristo, o seguir Cristo, é que é o tal do amor. Por causa desse amor a Cristo, você topa todas essas coisas. Renunciar ao próprio eu, aceita até ir para a cruz. Mas repare que no caso do professor Pedro Baldi, Pedro, Frei Leão, Pedro na época do Cristo, Frei Leão em 1200, e agora Pedro Baldi em 1947,
Apesar disso tudo, para chegar a essa ressurreição, houve todo um caminho a percorrer, houve reencarnações. Reencarnações de luz e reencarnações de queda, de dificuldade. Como ele explica no livro História de um Homem. No entanto, termina aqui a lição de hoje, Jesus, mostrando para todos, esses que resolvem me seguir, precisam fazer isso. Ele diz assim: aquele que de mim não se envergonhar, e nem da minha doutrina, eu também não me envergonharei dele. Aí, assim, envergonhar está em sintonia, né? Se eu estou em sintonia com ele, eu quero as coisas dele, eu vou fazer as coisas dele, ele também vai estar em sintonia com a gente e vai decidir conosco. Depois ele fala: quando eu vier acompanhado dos santos anjos, na glória de meu Pai. E acrescentou: em verdade digo que entre os que aqui se acham, então ali naquele momento, alguns há que não morrerão, não passarão pela desencarnação, sem quem tenha visto chegar o reino de Deus com toda a sua força. Então Jesus estava ali falando com os apóstolos, com a multidão, e disse: em verdade eu digo, quando o Filho do Homem vier na sua glória, na glória dos santos anjos, do seu reino de força, alguns há que estão aqui que não morrerão sem que isso aconteça. E vocês poderão dizer: olha, mas passou já 2000 anos, já passaram 2000 anos e isso não aconteceu. Mas Jesus diz: alguns há. Então, ele vir na glória, na força do reino de Deus, na força juntamente com anjos, com espíritos elevados, não é algo externo, coletivo para a humanidade, é algo íntimo. Tanto que alguns que estavam ali viveram isso. Muitos que estavam ali. Aliás, está no capítulo 21 do Evangelho de João. Quando o próprio Pedro pergunta, Jesus diz para Pedro que ele iria para a cruz, e o Pedro pergunta: e esse, meu amigo? Esse eu quero. Ele fica até eu venho. Então, João foi alguém que viu a glória do Cristo juntamente com os anjos, com os espíritos luminosos, a força do reino dos céus, ainda estando presentes naquela encarnação. E como é que a gente sabe disso? É só ler o primeiro capítulo do Apocalipse, escrito por ele. Houve um homem que foi aos céus, que esteve com o Cordeiro, ouviu as coisas do Cordeiro, e o Cordeiro, que era o Cristo, disse para ele: tudo que você ouviu, escreva num livro. E ele viu os anjos no céu, viu a glória, viu os santos patriarcas no céu. Tudo isso como está sendo narrado nos 22 capítulos do Apocalipse, que nada mais significa do que revelação. O Apocalipse quer dizer visão ou revelação, tirar o véu. A palavra revelar quer dizer tirar o véu. Ele, sem o véu, ele viu a realidade celeste dos anjos, do Cristo na sua glória, todo nimbado de fogo, de luz resplandecente, com vestes tão alva que brilhava tanto que era mais que o sol, de diademas cheios de pedras preciosas. Então, é lógico que tudo isso aí é um simbolismo, né? Mas simbolismo de força, de glória, de beleza, de bênção, de amor, de vitória. E ele viu. Então é esse sentido. Agora tem outros que não viram isso, podem até estar passando pela cruz, como foi o caso de Pedro, mas não teve ainda essa plena visão. E que para chegar a uma maturidade de visão, só em 1947, no Alverne, quando Petro Baldi vai escrever o capítulo A Ressurreição. E ele vai dizer: agora sim eu vivo na alegria do Cristo. E como tu teve a tua paixão, eu também tive. E como tu teve a tua paixão e ressuscitou, eu também tive a minha paixão e ressuscitei contigo. Sou um contigo. Cada um tem o seu tempo. Ainda não chegou o nosso tempo. Nós só temos que nos preparar para o nosso tempo. E como que a gente se prepara para o nosso tempo? Renunciando a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo Jesus. Mas eu não consigo renunciar lá como Pedro, como Francisco de Assis, como Chico Xavier. O que você já consegue? É uma técnica dada pelo Evangelho.
Se você vai construir uma obra, veja se você tem condição de construir essa obra. E você tem capital. Senão você vai começar um espigão, é a parábola do Evangelho, e vai parar no alicerce. Todo mundo vai rir. Ele começou a fazer um prédio e parou no alicerce. Se você tem 10 mil homens e vê um outro exército com 20 mil, levanta a bandeirinha de paz. Veja o que você pode. Até quando você pode ir já fazendo algo. E quando pode acrescentando. Às vezes, um algo que a gente faz é já não ser do mal. É já não prejudicar ninguém, já é um ganho extraordinário. Mais do que talvez você não consiga doar, já pode às vezes não prejudicar. É isso? Então, toda vez que você dá um passo, você ganha. Você vai acrescentando valores. E toda vez que você sobe, você desce sempre um pouco menos. Você ganha oportunidade, depois você sobe um pouco mais. E assim vai. É como diz a lei. A evolução é muito lenta, em tempos muito grandes. Ou você demora muito tempo para evoluir pouco. Mas vai fazendo. Vai fazendo um parâmetro, um medidor. Por isso que vem uma opção de missionário. Aí você pode ver como é que é o Chico Xavier, como é que é o Pedro Balde, as coisas estão um no outro. Mas você pode ver como é que é um outro aqui, um outro ali e tal. Às vezes só seguir aquele companheiro da instituição que você frequenta, né? Aquela senhora dedicada que vai lá no passe, que não falta uma hora de com carinho vai lhe dar o passe, que tem sempre uma palavra de carinho, de respeito, ou que vai no centro às vezes, você nem sabe o nome dele, mas ele dá bom dia para todo mundo, cumprimenta todo mundo. Vai vendo o que você pode fazer. E aí, gradativamente, vai deixando o eu exclusivista, egoísta, vaidoso, vai descendo para que o Cristo cada vez vai vivendo mais dentro de você, até a sua vida ser do Cristo. Ou como diz Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Muita paz, fique com Deus.